muito bem-vindos. Entrem que a casa é de vocês no nosso Direito e Seus Diálogos. E o nosso episódio que encerra esse ano e que eu planejei junto com os nossos apoiadores um episódio para encerrar o ano com chave de ouro. Hoje, dia 27, nós estamos indo ao ar com o nosso episódio que vamos conversar então sobre um tema bastante caro para os civilistas, que é a atualização do Código Civil. Inicialmente, já gostaria de agradecer os nossos apoiadores, que é Hartwig, Escritório de Contabilidade, Loja Maria Bonita, loja de calçados, e a Taberna Conveniências. Bom, vamos conversar então sobre a atualização do Código Civil. O que é o Código Civil? O Código Civil, então, é aquele compilado de normas, né, que rege toda a nossa vida civil. Esses dias eu, escutando o professor Flávio Tartucci, que é um dos doutrinadores que, se não o principal, que faz parte dessa atualização, desse projeto de atualização do Código Civil, dizendo que nós podemos fugir na nossa vida do regramento penal, porém do regramento civil nós nunca poderemos fugir. Por isso é tão importante que nós possamos conversar e refletir e entender o porquê dessa atualização, já que utilizamos um código de 2002, já se vai aí quase 23 anos do nosso código sem atualização. E para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber uma querida profissional, amiga, que eu tenho o prazer de ter tido como minha professora, minha orientadora, uma profissional excelente, a doutora Ana Luísa Berg Barcelos, que é advogada, professora de Direito Civil, Direito Processual Civil, coordenadora do curso de Direito na Universidade João Paulo II. É um prazer te receber, seja muito bem-vinda. E para começar, eu gostaria de pedir para que tu te apresentasse um pouquinho, porque a minha apresentação aqui é um pouco restrita, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para quem nos acompanha, para que depois nós possamos, então, ingressar no nosso tema. Muito bem-vinda. Patrícia, é uma enorme satisfação estar contigo aqui, participar deste programa, né, que tantos assuntos relevantes e importantes compartilha com a nossa sociedade, sempre trazendo diferentes profissionais, né, de áreas diversificadas, para que os assuntos que implicam na vida, né, das pessoas, da sociedade, possam aqui ser abordados com tanta qualidade. Então, dizer que é um enorme prazer estar aqui, um enorme prazer estar na tua presença, né, porque temos, né, uma história juntos, numa relação inicial de professora e aluna, né, sempre fostes uma aluna, uma acadêmica dedicada, né, diferenciada, empreendedora, podemos assim dizer, né, e é sem dúvida nenhuma esse momento muito gratificante, porque venho acompanhando a tua trajetória profissional. E enquanto alguém que sou, né, da docência, né, da academia, é sempre muito bom quando a gente acompanha os nossos alunos e a história que eles vão construindo profissionalmente. E tu, sem dúvida nenhuma, és um exemplo, né, de sucesso nessa trajetória. Então, é um enorme prazer estar aqui contigo, participar do teu programa e compartilhar também, né, com o público estes aspectos aí de atualização do Código Civil que implicarão em algumas mudanças na nossa sociedade e que é extremamente importante que as pessoas estejam informadas, porque, sem dúvida nenhuma, a desinformação é um dos elementos, né, que implica na ocorrência de conflitos sociais e de tantos desentendimentos. E nós, enquanto profissionais do direito, temos que trabalhar né, para tentar evitar, né, e minimizar e compor conflitos. Então, informação, conhecimento jurídico é essencial para essa finalidade. Sim. Só para registrar para vocês, que eu não poderia deixar passar, o Direito e Seus Diálogos, ele nasceu, né? Ele é um irmão de um projeto que nós desenvolvemos dentro da universidade no período enquanto acadêmica do curso de Direito.
né? Tivemos a ideia, ali veio o período da pandemia, tivemos a ideia e sempre ficou muito registrado para mim e eu agradeço muito a confiança que a Ana sempre depositou em mim. Porque eu fiz o projeto, te apresentei e tu sempre me deste autonomia para trabalhar e fizemos 2 anos de Dialoga Direito dentro da universidade. Então, o Direito e seus diálogos, ele é o irmão gêmeo, né? Que se prosseguiu depois, então, aí de estar formada. E, com certeza, se ele existe hoje, é porque um dia lá a gente sentou, conversou e tu me deste todo o apoio e todo o suporte necessário, né? Assumindo a coordenação lá dentro da universidade. Então, eu só tenho a agradecer. Mas, Ana, hoje tu atuas como professora e também como advogada, né? Isso. Então, Patrícia, eu hoje advogo na área civil e sou professora da área do direito processual civil e direito civil e também coordenadora do curso de direito da Faculdade João Paulo II aqui em Pelotas. Então, hoje a minha atuação ela se divide, né, nestes 2 campos, né, de profissionais, né? E eu costumo dizer que são campos absolutamente complementares, né? Porque, ao mesmo tempo que a experiência prática profissional, ela é importante para dentro da sala de aula, nós estarmos constantemente mergulhados na construção do conhecimento, que é o que a academia proporciona, também qualifica a nossa atuação profissional na advocacia. E a gente vem, né, ao longo dos anos, percebendo a complexidade com que o direito cada vez mais se mostra. E uma complexidade que eu costumo dizer que, por vezes, parece até contraditória. Contraditória em que sentido? Porque, ao mesmo tempo em que nós precisamos ser especialistas em determinadas áreas para que conheçamos os assuntos em profundidade, porque, sim, a sociedade precisa de profissionais que tenham robustez técnica e conhecimento científico para cuidar das suas demandas, nós também precisamos oferecer aos clientes, à sociedade, um conhecimento inter e multidisciplinar. Mas nós não podemos ser superficiais em todas as áreas. Então, por isso que eu refiro a questão, talvez, até de ser contraditório, né, o perfil profissional que nós precisamos ter hoje em dia. Tá? E isto também faz com que a nossa associação profissional, né, com diferentes colegas, né, especialistas em áreas do conhecimento, ela se mostra importante para que nós possamos, ao mesmo tempo que tenhamos o conhecimento profundo em determinada área, né, que seja a nossa especialidade, a nossa área do conhecimento, tenhamos também, né, as conexões necessárias com as outras áreas para que possamos atender as demandas, porque nós não vivemos em bolhas na sociedade, né? As nossas relações sociais, elas são diversificadas, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa, né, na área do direito de família, nas relações familiares, nós não estamos ali em uma bolha no universo familiar, né? Nós temos questões, por exemplo, da esfera patrimonial, e isso se conecta, por vezes, com o direito empresarial. Exatamente. Então, outras, né, questões, por vezes, que envolvem casos de violência, a conexão do direito de família com a área do direito penal. Então, a vida em sociedade tem essa característica, né? E, por óbvio, isso reflete na nossa atuação profissional. E por isso que eu digo que hoje, né, a minha condição profissional, ela se mostra de forma complementar, né? Simultaneamente, né, nos 2 ambientes da advocacia e da academia, permitindo, viabilizando essa complementação. Sim. E quando a gente fala, né, dessa constante modificação, atualização, quando falamos, né, dessa complementariedade das áreas do direito e de uma função diante da sociedade,
Eu acho que isso se coaduna com a ideia da atualização do Código Civil, né? Porque eu vou te pedir para que tu nos explique melhor, mas me parece que nós estamos, né, há um longo período com uma sociedade em constante movimento e que muitas coisas já vêm sido feitas na prática ou temos um entendimento jurisprudencial e isso ainda não se encontra positivado. Então, nós sempre nos referimos a uma atualização do Código Civil. Por que nós nos referimos a uma atualização do Código Civil, então? Tá bem. Então, vamos lá. Acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho do breve histórico da legislação civil, né, brasileira. Nós tivemos até o ano, então, de 2002, a vigência do Código Civil, que era datado de 1916, tá? Que tinha uma série de, obviamente, características e normas próprias para a época em que ele foi promulgado, então, lá em 1916. Quando nós chegamos, né, já no ano 2000, já tínhamos em tramitação no Congresso Nacional um projeto de um novo Código Civil na época, que foi, então, finalizado no ano de 2002 e entrou em vigor no ano de 2003. Quando o Código Civil, que entrou em vigor em 2003 e que está em vigência até os dias de hoje, é o Código Civil vigente, naquela época, muito já se falava de que ele havia deixado de consignar algumas atualizações que já eram necessárias segundo, né, a vida em sociedade existente naquele tempo. Mas, de qualquer maneira, ele, digamos assim, né, se consolidou, entrou em vigência naquele formato. E de lá para cá, então, né, estamos falando aí de pouco mais de 20 anos, a sociedade, né, continuou se transformando. E é importante que a gente compreenda que o direito, as normas, a lei, ela é um reflexo da nossa sociedade. Nós não vamos mudar a sociedade pela letra da lei. A lei, na verdade, ela reflete a nossa sociedade, as nossas necessidades, as nossas mudanças culturais, as nossas mudanças em termos de percepção, né, de vida. Então, o que nós tivemos ao longo destes 20 anos foram uma série de transformações sociais que reforçaram, digamos assim, uma desatualização do Código Civil que já existia lá em 2003, quando ele entrou em vigor. Os tribunais brasileiros, e especialmente aqui do Rio Grande do Sul, eles, por óbvio, né, são o espaço que recebem as demandas da sociedade e que precisam nos dar respostas para a solução de conflitos. E fazem isso, né, de maneira muito atenta realmente aos anseios sociais. Então, muitas questões que podemos dizer estavam desatualizadas ou não eram exatamente tão compatíveis com os anseios da sociedade, foram sendo ao longo destes 20 anos conferidas pelo Poder Judiciário, construindo posicionamentos jurisprudenciais, fixando entendimentos que vêm sendo, digamos assim, adotados nas diferentes esferas jurídicas da sociedade. Como é que nós chegamos, então, a essa atualização do Código Civil? Exatamente nessa perspectiva histórica, né, de que não podemos pautar o nosso direito a partir de decisões dos tribunais, que são importantes, né? Mas nós não vivemos em um sistema jurídico em que são as decisões dos tribunais que ditam as regras da sociedade, né? Nós temos um sistema normativo para isso, né? Por mais que, de novo, né, sejam sim os tribunais uma referência de entendimento em relação a N questões que precisam ser resolvidas na sociedade. Então, chegamos a um momento, digamos assim, de limite,
né? No sentido de que não poderíamos mais manter o texto, né, do Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2003, tal como, né, até então vigente, e que algumas questões, então, já consolidadas no entendimento jurisprudencial e que são um anseio da sociedade, precisavam ser, digamos, não vou dizer corrigidas, né, porque não é uma questão de erro, né, mas realmente atualizadas, compatibilizadas com as necessidades sociais. Então, por que temos uma atualização do Código Civil? Porque a sociedade se transformou, a sociedade exige que o nosso ordenamento jurídico seja compatível com os aspectos culturais e os seus anseios. E por mais que hoje sejam questões já reconhecidas no âmbito dos tribunais, nós não podemos ficar à mercê do posicionamento jurisprudencial, à mercê do posicionamento dos tribunais. Nós precisamos ter normas que nos respaldem, que nos confiram segurança jurídica, porque este é um dos grandes desafios no direito, é conseguirmos ter segurança jurídica. E a jurisprudência e o posicionamento dos tribunais, ainda que hoje tenhamos N mecanismos que buscam estabilizar o posicionamento dos tribunais, mas, de fato, isso não é incumbência dos tribunais, isso é incumbência, né, do legislador, né? E é por isso que chegamos nesse momento, então, de atualização. Sim, e nós conversávamos ainda, né, antes de começar aqui, que ela é que com certeza nós não conseguiremos abordar todas, né, as questões que vêm dentro dessa atualização, porque me parece que ela pontua as mais diversas áreas, né? Nós vamos aí da questão do direito de família, do direito societário, do direito contratual, né, do direito sucessório, direito digital. Então, assim, e também tem muitas coisas surgem, né, a cada dia mais notícias e que por vezes não verdadeiras a respeito dessa atualização, mas ela é realmente bastante ampla, né, e é um texto que foi entregue no início do ano, se não me engano, ao Congresso, né, e que se espera, então, o desfecho de como vai ser essa atualização. Mas para que nós comecemos, então, e possamos abordar alguns tópicos, pelo menos aqui, os que nós, né, consideramos assim de uma maior relevância. Ana, eu gostaria de que nós começássemos, então, falando um pouquinho sobre, né, o direito de família. Porque o direito de família, a gente sempre está dentro dele, ele sempre é um tema que suscita bastante curiosidade. E parece que nessa atualização a gente poderia falar de uma desburocratização do casamento. Nós temos regimes de casamento, né? Me parece que tem alguns nós temos, claro, um que é usado bem mais que todos os outros. Me parece que nós vamos ter uma atualização. Um regime parece que vai ser extinto, a questão da sociedade conjugal, né? Na união estável também, nós não temos mais companheiros, temos conviventes. Então, eu gostaria que tu nos atualizasse, né, dentro dessa parte do casamento. Sem dúvida nenhuma, Patrícia, a gente tem que reconhecer que o direito de família está na vida de todos nós. Isto é líquido e certo, né? De que de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nós precisaremos de informações relacionadas ao direito de família. Seja, por vezes, apenas num aspecto consultivo, a título de mera informação, seja em razão de conflitos que venham a existir nessa seara. Mas o que nós temos, então, nessa atualização do Código Civil em relação ao direito de família? Nós temos um dos tópicos que me parece que merece, digamos assim, destaque, é a questão da possibilidade, né, do divórcio, que a gente hoje já tem
sendo realizado pelos tribunais de forma liminar, né? Ou seja, independentemente da participação, né, do outro cônjuge. Nós vivemos ao longo das últimas décadas realmente uma facilitação, né, da dissolução do casamento, né? Temos um período histórico em que sequer o divórcio existia, passamos a um momento histórico, né, em que tivemos o divórcio precedido da chamada separação. Temos hoje a possibilidade que a gente chama, né, do divórcio direto, independentemente de tempo de separação de fato ou de prévia separação, e passaremos a ter, se a atualização for, né, aprovada nos termos em que hoje ela está redigida, com a possibilidade de que haja, né, a concessão do divórcio, mesmo que sem, digamos assim, a participação efetiva, né, do cônjuge, ou seja, com a manifestação, bastando a manifestação, né, de um dos cônjuges registrando, né, o seu desejo de dissolução do casamento. O que, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço, né, mas que, obviamente, também precisa ser tratado, né, com algumas garantias, alguns respeitos, sim, né, a garantias processuais, a princípios processuais, porque, obviamente, que a dissolução de um casamento traz reflexo aos sujeitos, aos dois sujeitos, né, envolvidos naquela relação. Então, esse é um ponto, sim, de desburocratização que a gente pode destacar. Um outro ponto que me parece que merece atenção, mas que não é exatamente um assunto que nós, enquanto sociedade, costumamos tratar de forma muito fácil, tá? Que é a questão do regime de bens, tá? Nós temos o que a gente chama de regime legal, que é a comunhão parcial de bens, né, segundo a qual todo o patrimônio adquirido onerosamente durante o casamento, ele é partilhado em igualdade de condições, mas temos hoje outros 3 regimes, né? A comunhão universal de bens, em que todos os bens, independentemente de terem sido adquiridos onerosa ou gratuitamente, serão partilhados. A separação total de bens, né, que significa cada um dos cônjuges mantém o seu patrimônio na sua seara, né, na sua esfera patrimonial, sem comunicação. E temos um regime que é a participação final nos aquestos, que, para usar o termo que vulgarmente nós referimos, é o regime de bens que não, entre aspas, né, abre aspas, não pegou do Código Civil, né? É um regime que ele tem uma certa complexidade de compreensão e ele não foi, né, não tem sido, melhor dizendo, um regime de escolha dos cônjuges. Então, a previsão é que ele seja extinto, mantendo-se, né, os outros 3 regimes. E neste ponto do regime de bens, nessa linha da desburocratização que tu colocas, nós temos, inclusive, a possibilidade de que seja previsto pelos cônjuges a vigência temporária de um regime de bens. Tá? Então, vejam o seguinte, nós temos a seguinte forma de encaminhamento do regime de bens no casamento, né? Se nada for manifestado pelos cônjuges, o regime que regulará será o da comunhão parcial de bens. Se o objetivo for regular de forma diferente, faz-se necessário um pacto antinupcial. Digamos que fizemos opção pelo regime da separação total de bens no pacto antinupcial, mas nós podemos fazer esta fixação por um determinado tempo. Então, digamos que, vamos verificar se o nosso casamento vai ser, digamos, sólido, se ele vai perdurar no tempo, né? Então, vamos estabelecer que durante, por exemplo, né, 5 anos, o regime será o da separação total de bens e que, se o casamento persistir após 5 anos, então se transformará no da comunhão parcial de bens. Esta é uma previsão que os cônjuges podem já previamente deixar estabelecido. Nesta mesma perspectiva da desburocratização, hoje nós temos a possibilidade de alteração do regime de bens durante o casamento, mas isto exige um processo judicial e, segundo a letra da lei, uma justificativa dos cônjuges para essa modificação. No projeto de atualização do Código Civil, nós temos a possibilidade de que esta alteração seja feita pelos cônjuges em tabelionato. Isto, sem dúvida nenhuma, será uma grande facilitação
para que os cônjuges, a partir do diálogo que venham a construir, deliberem sobre a mudança do regime de bens e que possam fazê-lo diretamente em tabelionato mediante escritura pública. Então, estes são todos pontos, né, extremamente importantes que visam o quê? Facilitar, né? Seja a adaptação de aspectos do casamento, né, na sua vigência, seja até mesmo a sua dissolução, né, quando isso não se vê mais, né, possível a continuidade. E neste ainda, Patrícia, aspecto, né, dessa facilitação em relação às questões do direito de família, um outro ponto que me parece extremamente importante diz respeito às relações parentais, né, que também tem um ponto aqui de desburocratização que eu já tomo a liberdade aqui de linkar. Sim. Que é a questão de que o registro de paternidade, ele poderá ser feito mediante a declaração, né, no caso da genitora, de quem é o pai, ou seja, a indicação de quem é o genitor daquela criança, junto ao registro civil. Este genitor indicado, ele será notificado para se manifestar, né, concordando ou impugnando aquela indicação, mas no silêncio dele, se ele ignorar aquela notificação, o registro será consolidado em seu nome. Se presume como verdadeiro. Se presume como verdadeira a indicação feita pela genitora. Por que isso tem uma importância tão significativa para a nossa sociedade? Porque o número de registros de nascimento sem indicação paterna é assustador. E isto é associado à exigência de que esta modificação, ou melhor, este reconhecimento parental, se não for feito, né, voluntariamente pelo genitor, exige a movimentação judiciária para uma ação de investigação de paternidade. Então, nós temos, quando exige-se uma ação de investigação de paternidade, um ônus que recai sobre a sociedade como um todo. Por quê? Nós temos a exigência de que a pessoa interessada busque um advogado, mova uma ação. Nós temos a sobrecarga do Poder Judiciário, né, com mais um processo a ser julgado. Então, sem dúvida nenhuma, este é um outro aspecto de desburocratização que pode significar uma facilitação, pode não, significará, se aprovado, uma facilitação muito importante para nós. E que pontua algo que a gente já fala há bastante tempo, que é a ênfase na atividade extrajudicial, né? Porque nós sabemos da quantidade de ações, né, de judicialização, e todas essas coisas podendo acontecer de uma forma que não mexa com a máquina do judiciário, né, se torna mais prático para toda a sociedade. E são coisas que já costumeiramente vêm acontecendo, né? E num período que a gente fala da multiparentalidade, né? Parece uma coisa que parece que não seja possível essa quantidade de nascimentos sem o registro paterno, né? Então, isso é extremamente importante, assim como nós já temos uma previsão que dentro do casamento, né, é presumido sempre a paternidade do cônjuge. Então, se agora se o suposto pai não se manifestar de forma contrária, também será presumida, mas de uma forma extrajudicial e não necessariamente que haja um relacionamento ou um casamento. Bom, Ana, podemos entrar numa questão que já envolve, né, o direito sucessório, que há uma discussão com relação a cônjuge, né, se ele permanece sendo herdeiro necessário ou não, e também a questão do direito real de habitação,
né, que eu gostaria que tudo clareasse para a gente essa questão. Às vezes a gente confunde a questão dos bens quando se trata de divórcio e quando se trata de sucessão. Né? Então, nós falávamos numa questão patrimonial e de regime de bens dentro do casamento, agora nós falamos do direito sucessório, né? Que é aquilo pós a morte da pessoa. Então, se questiona ali o artigo 1819, se eu não me engano, do Código Civil, né? Se o cônjuge sobrevivente ele vai ser herdeiro necessário, não vai ser herdeiro necessário, vai ser herdeiro legítimo, como que vai ficar essa relação? E também a questão do direito real de habitação nesse caso de sucessão. Então, vamos lá, né? O direito sucessório é sempre um tema sensível. Né? Eu costumo dizer que a única coisa certa que temos na vida é que a morte um dia acontecerá. Mas é difícil tratarmos a respeito dela, porque, por óbvio, ela representa o reconhecimento da nossa finitude. Né? E, obviamente, essa é uma temática bastante árdua e difícil para a sociedade como um todo e não deixa de ser também para os profissionais do direito. E temos realmente a previsão nessa atualização do Código Civil de algumas mudanças muito profundas no atual sistema sucessório. Na verdade, a gente pode dizer que elas são, ao mesmo tempo, profundas, mas também elas, digamos assim, reativam, ressuscitam o que nós tínhamos no Código Civil de 1916. E alguém poderá pensar, mas isso então será um retrocesso? Se será um retrocesso ou não, que cada um faça a sua análise, a sua reflexão. Sim. Mas o fato é que nós tivemos, então, com o atual Código Civil, uma mudança, aí sim, uma reforma no sistema sucessório que incluiu o cônjuge como um herdeiro necessário, e agora já explicamos o que isso significa, né? E o colocou também na condição, em alguns casos específicos, de concorrente com os descendentes, com os ascendentes. Por quê? Porque naquele momento social, qual era a percepção do legislador? Que nós precisávamos proteger o cônjuge. Que o cônjuge, diante do falecimento do seu parceiro de vida, se via desprotegido. E que era necessário, então, trazê-lo ao regime sucessório para que, diante do óbito, ele recebesse a proteção legal. E é isso que nós temos no Código Civil atualmente vigente, é isso que vem vigorando, né, desde 2003 e vigorará até que essa atualização seja realizada e seja aprovada. Bom, mas o que é essa mudança efetivamente? Então, na atualização, o código prevê o seguinte, que o cônjuge, ele deixa de ser um herdeiro necessário, o que significa dizer que aquele que será, o que a gente chama de autor da herança, né, aquele que virá a óbito, poderá estabelecer em testamento disposição do seu patrimônio sem se preocupar com aquilo que nós chamamos de legítima do cônjuge, sem se preocupar, né, com a proteção ao cônjuge sobrevivente. Tá? Então, se alguém for casado, né, não tendo filhos e não tendo ascendentes, vamos falar dessa hipótese que fica mais fácil para ilustrar. Se alguém, então, casado, sem descendentes e sem ascendentes, hoje falece e deixa apenas o seu cônjuge, este cônjuge, ele será um herdeiro necessário, dependendo, claro, do regime de bens, porque ainda temos esses detalhes aí
para complicar o cenário, tá? Mas o cônjuge é um herdeiro necessário dependendo do regime de bens existentes. Ou seja, nós não podemos, nos casos em que o cônjuge ele é um herdeiro necessário, dispor em testamento de 100% do patrimônio, tá? Isso é o que nós temos atualmente. O que a atualização do Código Civil pretende? Ela pretende retirar esta condição. Ele pretende, a atualização do Código Civil pretende fazer com que o cônjuge deixe de ser um herdeiro necessário. Ou seja, o cônjuge, ele só será beneficiado pela herança se o falecido o contemplar em testamento. Tá? Então, esta é uma mudança que é extremamente importante que a sociedade tenha conhecimento a respeito dessa questão para que possa planejar, né, a sua sucessão, né? Que não é um tema fácil, mas que nós precisamos nos preocupar com como ficará, né, a condição daquelas pessoas com quem convivemos e que, em muitos casos, há uma relação de dependência econômica. Né? Claro que isso, né, Patrícia, acho que é importante também dizer, e essa é a confusão que se coloca, né, que nós temos regimes de bens, e em alguns deles, o cônjuge tem a sua meação, tá? E a meação, o que significa? A titularidade de 50% do patrimônio. Né? Qual patrimônio? Aí depende do regime de bens que foi escolhido lá ao tempo do casamento. Quando nós estamos em um regime de bens em que temos meação, nós podemos dizer que este cônjuge tem alguma proteção patrimonial, né? Porque no óbito do seu parceiro, ele terá resguardada a sua meação. Mas e naqueles casos de separação de bens, né, em que este cônjuge não tem meação e, no caso agora, então, da atualização do Código Civil, ele também deixará de ser herdeiro? Porque hoje, mesmo com uma separação de bens, isso é uma confusão que acontece muito, né? Porque na separação de bens, em caso de divórcio, cada um é dono do que é seu. Agora, em termos sucessórios, mesmo casado com separação de bens, hoje o cônjuge é herdeiro. Ele concorre com os filhos na herança. Então, com a atualização, ele não vai mais concorrer com os filhos. Não, exatamente. Ele deixará de concorrer com os filhos, deixará de concorrer com os ascendentes, né, que apenas estão na linha de vocação hereditária como herdeiros, se não houver descendentes, né? E então este cônjuge casado no regime de separação de bens, que hoje é herdeiro, ele deixará de ser. Né? Por que chegamos a essa proposta de alteração? Né? Como é que se chega a este momento em que se traz uma proposição de uma alteração tão profunda? Porque ao longo desses 20 anos, o que se percebeu nos litígios que chegaram ao Poder Judiciário foi uma, digamos assim, inconformidade, né, em muitas situações, em relação a essa condição, que muitas vezes, ao ter sido escolhido o regime de separação de bens, não havia o conhecimento de que, ao escolher o regime de separação de bens, eu tenho o cônjuge como herdeiro. Né? Claro que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei a seu favor, né? Essa é uma premissa básica do direito. Mas nós não podemos desconsiderar que a informação não chega, né, a todos na nossa sociedade. Então, ao longo do tempo, né, destes 20 anos em que esteve, né, e ainda está vigente essa condição do cônjuge como herdeiro, os conflitos foram surgindo, né, e, de algum modo, isso foi se mostrando como uma percepção para, possivelmente, uma parcela da sociedade como inadequada, como não desejável. Né? E aí vem a proposta, então, de atualização, retirando este cônjuge como herdeiro. Mas eu tenho dito, né, que esta é, sem dúvida nenhuma, uma alteração no campo sucessório extremamente preocupante. Né? E eu digo preocupante porque
porque nós, ainda que tenhamos hoje uma configuração social em que nós não vivemos mais em família, como regra geral, né, tendo um dos cônjuges dedicados exclusivamente à família, isso como uma percepção geral da sociedade, mas, ao mesmo tempo, sim, nós temos situações de configuração familiar em que um dos cônjuges pauta, né, por um acordo entre eles, a sua dedicação exclusiva ao ambiente doméstico. E este cônjuge, ele estará, se casado em regime de separação de bens e tendo dedicado a sua vida apenas ao ambiente doméstico, aos cuidados da família, no óbito, né, do seu cônjuge, ele estará desprovido das questões patrimoniais neste viés, né, de sucessor. Então, esse é um ponto que merece atenção, né, de quem hoje tem a configuração familiar neste formato. Sim, sim, e com certeza vai necessitar de que as pessoas cheguem até essa informação, até para entenderem da necessidade da demanda que vai se exigir cada vez mais de um profissional do direito para auxiliar nessas questões, porque também o casamento, né, ele é fácil, digamos assim, de maneira que tu vai no registro civil e é possível, com facilidade, se faz o casamento. Mas também com facilidade se escolhe pelo regime mais comum, que é o da comunhão parcial de bens. Então, me parece que é algo que vai ser muito necessário informação, né, para as pessoas, para que elas entendam da necessidade de estarem entrando num negócio jurídico, que é o casamento, com todas essas questões esclarecidas, né, para um momento posterior, seja, né, de um falecimento ou de uma dissolução da relação. Nesse ponto, só, Patrícia, antes de tu continuares, eu te referi, né, a uma questão que a gente costuma dizer, né, nos escritórios de advocacia, né, que a sociedade, ela não há culturalmente o entendimento, né, de que o advogado ele tem o papel de atuar de forma consultiva e preventiva. E preventiva, exatamente. Então, por vezes, eu costumo dizer que as pessoas economizam em uma consulta ao advogado e perdem um patrimônio, né, em um momento futuro por desconhecimento. Então, nós falamos em planejamento sucessório, né? Mas antes dele vem a questão do planejamento familiar. Exatamente. Né? Então, se antes do casamento, né, as pessoas tivessem, eu diria que talvez até maturidade, serenidade para conversar sobre qual será o regime de bens que regulará a nossa relação, né? Como nós entendemos que será a nossa organização familiar e profissional, e que esta escolha possa se dar à luz deste planejamento. Claro, o planejamento não significa que ele se realizará tal qual planejado, mas exatamente por isso que nós temos também a possibilidade da alteração do regime de bens. Né? Podemos, em um determinado momento, fazer uma escolha do regime de separação de bens, mas ao longo do nosso convívio familiar percebemos que não é este o melhor regime que nos resguarda, e poderemos mudá-lo, e podemos, né, e continuaremos podendo mudá-lo. Então, este planejamento familiar, né, ele precisa chegar à nossa sociedade, né, independentemente de termos patrimônio ou não. Este é o ponto. Porque parte de uma ideia muito que é quando se tem uma grande quantidade de bens. E a questão legislativa, né, a parte legal, ela vai acontecer seja num patrimônio grande quanto num patrimônio pequeno. Então, vai ter que acontecer, né? Então, se a gente pensar que, né, com o falecimento de uma pessoa, não se pode mexer numa conta bancária sem que haja, né, ou a liberação de um alvará ou o inventário. Então, não interessa o montante. Sendo ele grande ou pequeno, vai haver essa necessidade. E uma coisa que foge um pouquinho da nossa temática, mas que eu
considero muito importante que tu colocaste, que é o entendimento da nossa atuação enquanto profissionais do direito no preventivo e no consultivo, né? E no consenso também. Né? Eu acho, bom, eu já não consigo entender assim, porque quando eu fiz direito, nós já fomos ensinados mais a parte preventiva, a parte consensual, mas eu acho que nós tivemos um tempo longo em que se enxergava muito o advogado vinculado ao litígio, né? Então, por exemplo, eu vejo às vezes as pessoas dizerem, não, a gente faz assim, depois o advogado resolve, né? E muito pelo contrário, é melhor a gente prevenir, fazer já, né, antecipadamente, de uma forma que tenhamos menos complicações depois, do que ter que ser levado a um litígio, a uma judicialização posteriormente. E isso a gente vê na questão que eu acho que também entra, né, que a gente teve aí um período que se falou muito na holding familiar, né, e agora, recentemente, com o falecimento do Silvio Santos, se falou sobre o holding familiar e o planejamento de patrimônio. Me parece que isso também entra na questão, né, da atualização do Código Civil. E então a importância, né, de que se trabalhe de forma preventiva e consultiva, de que o advogado seja visto como uma pessoa a ser consultada antes da realização de um negócio jurídico. Não sei se você gostaria de... Então, sem dúvida, Patrícia. E no aspecto que tu pontuaste ali do patrimônio, né, muito patrimônio ou pouco patrimônio, não interessa o tamanho do patrimônio, ele é de titularidade das pessoas. É o que se tem. Né? E cada um, na proporção dos seus esforços, do seu sacrifício, construiu aquele patrimônio. Seja ele vultuoso, seja ele em uma menor proporção. Mas, proporcionalmente para cada um, ele é o 100% do que se tem. Do que ele tem. E este é o ponto, né, em que nós precisamos, enquanto profissionais do direito, trabalhar com as pessoas. De que, sim, nós somos instrumentos para a solução de conflitos, né? Nós temos, né, tecnicamente, meios para alcançar N soluções, mas muitas vezes, para chegar à solução, o custo, e não digo o custo financeiro, o custo emocional, o custo psíquico, ele é muito elevado. E se nós trabalharmos preventivamente, as questões de ordem patrimonial, então, elas irão estar organizadas ou pelo menos minimamente desenhadas. Vejam, não é que nós eliminaremos o risco do conflito, mas nós poderemos minimizar o tamanho deste conflito, né? A dimensão do risco que existirá, né, numa futura, seja sucessão, seja dissolução de um casamento ou de uma união estável. Então, este entendimento é que nós, como profissionais do direito, temos a obrigação de divulgar, né, de propagar, para que a sociedade compreenda este papel do profissional do direito e que compreenda que isto vem a favor da sociedade, né? Quando conta com um profissional capaz de auxiliar no entendimento a respeito dessas questões. Porque mesmo que não seja um caso de que venhamos a tomar medidas, né, contratuais, seja na prévia de um casamento, né? Seja até mesmo na questão de um planejamento sucessório, mas que as pessoas tenham conhecimento dos riscos que estão assumindo com as escolhas que fazem. Exatamente. Acho que esse é o principal ponto, né, que eu entendo que a gente precisa, que a gente tem a obrigação, na verdade, né, enquanto profissional do direito, Sim. de apresentar à sociedade. Sim. Ana, e nos encaminhando assim, né, mais para a conclusão da nossa conversa, porque é impossível, né, que a gente trate sobre tudo, mas cada vez mais nós temos uma crescente, né,
nas questões digitais. Né? E a atualização do Código Civil me parece estar bastante atenta nesta questão. Né? Bom, nós podemos falar, inclusive, em herança digital. Né? Então, bom, hoje nós estamos aqui falando, né, através de um podcast, né, que tem um perfil no Instagram, que tem uma conta no YouTube. Bom, existem contas dessas que são monetizadas, que geram muito dinheiro, né, onde as pessoas vivem daquilo dali. E aí, e se a pessoa falece, como que fica esse patrimônio, que né, algo que não é, digamos assim, material, que a gente consiga... Como que fica, né? E o uso da inteligência artificial, como que essas coisas vão ficar organizadas, né, e disciplinadas dentro dessa atualização do Código Civil? Sem dúvida, esse é um ponto bastante importante que tem duas linhas que me parece que a gente precisa abordar. Uma que é, sim, a questão da herança, e a outra que diz respeito à regulação no que tange a questão da responsabilidade civil das plataformas. Mas em relação ao aspecto da herança digital, nós passamos, então, a ter, né, expressamente, neste texto, então, de atualização do Código Civil, a previsão de que a herança... desculpem, que o patrimônio digital ele passa a compor a herança. E quando se fala em patrimônio digital, nós temos aí sim, né, aqueles aspectos que têm um conteúdo patrimonial, que têm um conteúdo econômico na seara digital, e aqueles que não têm um conteúdo econômico. Né? Mas tudo isso compõe a herança digital. E, portanto, deve estar incluído, né, no rol dos bens a serem inventariados essas questões. E será extremamente importante, né, mais uma vez a gente retoma a questão do planejamento sucessório. Né? Por quê? Porque ter previsões em testamento a respeito da destinação, né, dos perfis, né, de como isto irá se organizar na hipótese do óbito, me parece que é fundamental. Né? E mais do que isso, um dos pontos extremamente sensível diz respeito ao acesso às informações, às mensagens privadas, né, trocadas, né, nos meios digitais. E que nesse ponto a gente passará, né, a ter, né, a possibilidade que, mediante autorização judicial, né, se tenha acesso a essas informações. Então, mais uma vez se confirma, né, a importância de que quem tem, né, os seus perfis, e especialmente nos casos em que isso tenha, né, um conteúdo econômico, né, tenha este olhar, né, neste viés. Tá? Mas sim, nós passaremos a ter um capítulo próprio, né, regulando esse ponto. E uma outra questão que o código, então, que a atualização, melhor dizendo, nos traz, é a questão da responsabilidade civil das plataformas digitais, né, que passam também a ter, né, algumas responsabilidades, inclusive por publicações realizadas por terceiros em determinados casos. Né. Este me parece que é um ponto extremamente relevante, né, porque quantas vezes, né, nós temos notícias e nos deparamos, né, com situações de postagens envolvendo, né, pessoas, expondo por vezes, né, questões ofensivas, né, ou até mesmo questões da seara da intimidade das pessoas, e sem que, ou pelo menos que de forma demorada, né, se consiga chegar à responsabilização das plataformas. Então, também neste aspecto, a atualização passa a fixar digamos assim, parâmetros, né,
para que as plataformas façam fiscalizações, né, implementem mecanismos de controle, né? Não serão todas as plataformas digitais, isso também a previsão legal é retirando algumas, né, como por exemplo aquelas que têm um caráter mais comercial, né, dessa responsabilidade, mas que vai atingir basicamente as demais, né, redes sociais, digamos assim, né, em relação a essas questões. Então, nós temos aqui como um avanço, né, significativo estes capítulos, né, que nessa atualização do Código Civil tratam sobre estes aspectos digitais, seja lá no campo sucessório, seja na responsabilidade civil, seja a questão contratual dos contratos digitais, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma necessidade atual. Que hoje facilmente a gente assina um contrato de forma digital. Exatamente. Né? Então, exatamente. Mas enquanto tu falava, eu também eu lembrei de um ponto que nós não podemos deixar passar. Né, que quando a gente fala em questões que são recentes, tem uma questão também que hoje em dia, né, ainda a gente tem a questão do acordo familiar, em que um vai se dedicar por um tempo apenas à família. Nós temos também outras questões que é de um casamento que acontece mais tarde, de pessoas que priorizam primeiro o seu lado profissional para depois constituir família. E aí nós vamos entrar também numa questão da reprodução assistida, né? Que eu acho que é interessante que a gente mencione, porque isso cada dia mais vem acontecendo e também essa atualização vai abordar de forma mais profunda essa questão. Isso. E aliado a isso, Patrícia, esse ponto que já comento a respeito dele, eu acho que é importante também chamar a atenção para a previsão a respeito da cessão temporária de útero, né? Que o Código Civil passa a tratar expressamente sobre esta possibilidade, mas, claro, prevendo expressamente, né, a vedação em relação à cessão de útero com aspecto comercial, né, havendo a comercialização dessa prática e estabelecendo que ela se dê preferencialmente entre familiares, né? Me parece que esse é um ponto bastante importante, né? Porque sabemos, né, das naturais dificuldades, por vezes, né, em relação à questão do desenvolvimento e manutenção de uma gestação. E essa cessão temporária de útero é, sem dúvida nenhuma, um instrumento importante, né? E, estando regulamentado, por óbvio, torna tudo mais viável. Mas no aspecto que tu colocas da questão da reprodução assistida, também um ponto, né, que me parece que merece destaque é a questão do uso de material genético pós-mortem. Hoje, nós temos isto já com algumas previsões legais a respeito disso, né, especialmente no campo da área da saúde, né, com normas mais específicas no campo da utilização do material e, portanto, envolvendo a questão da bioética, mas o Código Civil passa também a trazer algumas previsões específicas e, entre elas, a questão do uso do material genético pós-mortem, né, que passa, então, e hoje já é dessa forma que isso está previsto, né, para que seja utilizado pós-mortem. Isso depende, né, de que tenha sido deixada uma autorização expressa para essa utilização. E, de novo, né, a necessidade que essa informação chegue às pessoas, né, de que os espaços de reprodução assistida também sejam instrumentos de canalização das informações, né, para que as pessoas estejam cientes de que a reserva do material genético não é garantia do uso do material genético na hipótese de falecimento, né, do seu parceiro, da sua parceira de vida, porque deve ter sido deixada a manifestação expressa para autorização, né, com autorização. Mais uma coisa que necessita, né, que seja organizada em vida. Sem dúvida. Sem dúvida. Que reforça o que vem se falando desde o início aqui. Mas
tentamos, então, Ana, de uma forma enxuta, né, trazer para os nossos espectadores, sejam pessoas da área do direito, profissionais do direito, mas aqueles que também não são da área do direito, né, questões pontuais e extremamente relevantes dentro desta atualização do Código Civil. Com certeza, muitas outras coisas teremos, mas não é impossível que se aborde tudo. E vamos aguardar quais serão, né, quais serão os próximos passos dessa tramitação, que nós sabemos que tem uma tramitação legislativa aí, para que isso venha, então, se concretizar. E eu gostaria de te dar o espaço para fazer as suas colocações finais e desde já te agradecer muitíssimo, né, pela tua presteza em aceitar, né, o convite para estar hoje aqui com a gente, agradecer pelo teu profissionalismo. Nós sempre temos mantido, eu sempre digo que a gente sempre procura aqui no Direito de Seus Diálogos trazer profissionais comprometidos, profissionais éticos, profissionais, né, que estejam sempre à frente daquilo que se dispõe a fazer, com extrema competência e conhecimento técnico. Então, eu te agradeço pela colaboração que tu nos deste no dia de hoje. Com certeza, muita coisa ficou esclarecida para mim e para muitas pessoas. Então, eu te agradeço muito pela tua presença e as portas do Direito e Seus Diálogos sempre estarão abertas para ti. Muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, uma enorme satisfação partilhar desse momento, né, desta atividade, o Direito e Seus Diálogos, que está, né, consolidado no meio jurídico, no mundo digital. Então, sem dúvida nenhuma, é uma honra partilhar desse momento contigo, aproveitar o ensejo para te cumprimentar, né, pela tua trajetória até aqui, né, que certamente só tenha a se expandir e a se consolidar ainda mais, e que vida longa ao Direito e Seus Diálogos, porque ele reflete muito do que aqui falamos, a necessidade de que a informação chegue às pessoas, chegue à sociedade. Então, fico extremamente satisfeita de ter podido contribuir e espero efetivamente que as informações e as trocas que aqui fizemos, elas sirvam à nossa sociedade em favor da minimização de conflitos, né, de que as pessoas possam viver melhor. Muito obrigada. E obrigada a ti que nos acompanhaste durante o ano de 2024. Muito obrigada pela parceria, pelo companheirismo. E 2025 nós estaremos aqui novamente, já organizando tudo com novos convidados, novos temas extremamente importantes. E eu conto com a tua parceria. Um grande abraço e até o próximo episódio.